Bem, pessoal, dando seguimento, vamos tratar agora, com todo o detalhamento possível, o acordo de não persecução civil. Esse instrumento que veio, de uma vez por todas, concretizar o princípio da consensualidade punitiva no âmbito do direito administrativo, já que havia, de certa forma, uma grande contradição sistêmica em que, na parte criminal, os delitos correlatos, em especial quando envolviam organização criminosa, autorizavam celebração de acordos, muitos até com isenção de pena, e na área civil, por conta da vedação do artigo 17, parágrafo 1º, não se permitia isso. A lei anticrime veio sepultar de uma vez por todas, mas o fez de maneira insuficiente, na medida em que não trouxe a regulamentação específica, até tinha trazido alguns parâmetros gerais, porém restaram revogados, vetados pelo presidente da República, que ainda está pendente de análise esse veto específico. Mas o que temos para hoje é especificamente aqui o disposto no artigo 17, parágrafo 1º, que diz: as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Então vejam, quando se fala as ações de improbidade, a interpretação aqui não pode ser restritiva. É claro que o acordo de não persecução civil pode ser celebrado tanto no âmbito processual, como no âmbito pré-processual, isto é, lá no inquérito civil público, no procedimento preparatório, etc, etc. Tá bom? Então não cabe alguma interpretação restritiva como alguém quer eventualmente fazer. Posteriormente, nós tínhamos aí o parágrafo 2º, que dizia: o acordo também poderá ser celebrado no curso de ação de improbidade. Mas Igor, mas está um pouco contraditório. Não, vejam, a gente precisa analisar este parágrafo 2º que restou vetado com o parágrafo 10A, que traz exatamente o limite temporal objetivo para a celebração desse tipo de pacto. Diz lá o parágrafo 10A, que é nova redação. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação, por prazo não superior a 90 dias. Então vejam, aqui diz que poderá ser celebrado no curso da ação. Restou vetado. Quando se fala de ação, você está falando ação lato sensu, durante todo o trâmite processual. E quando não há o veto ao parágrafo 10A, que diz, pode fazer o acordo, pode pedir aí a interrupção do prazo de contestação, por prazo não superior a 90 dias. Significa dizer, o acordo está permitido, mas há um limite, a contestação. Se passar da contestação, não é permitido. E isso tem, além desse raciocínio lógico indutivo a partir das disposições legais, uma finalidade. Vejam, é muito contraproducente, vai de encontro à finalidade do Instituto, que é desafogar o Poder Judiciário, garantir celeridade na punição dos acusados por improbidade, etc, etc. Dizer, eu sou investigado no inquérito civil público, nego os fatos, não é isso, é intriga da oposição, é perseguição do promotor, o dano não aconteceu, eu agi sem dolo, tal, muito bem. O Ministério Público entra com ação de improbidade, você apresenta a manifestação preliminar, o juiz recebe a petição inicial, manda citar, corre, você produz prova, contesta, é condenado, recorre para o Tribunal de Justiça, aí faz lá minuta, entra com embargos de declaração, entra com embargo de divergência, embargos infringentes, perde no tribunal,
vira inelegível em algumas situações, nós já vimos quando houver condenação por dano ao erário e enriquecimento ilícito, aí recorre para o STJ, vai lá no STJ, fica 1, 2, 3 anos, aí quando já está perto de julgar, eventualmente, atravessa uma petição nos autos e diz: ministro, suspenda aí os autos, o processo, porque eu quero propor um acordo ao Ministério Público. Aí a gente já está falando, no mínimo, na melhor das hipóteses, de 6, 7, 8 anos tramitando esta ação de improbidade. O indivíduo já está inelegível, muitas vezes, e resolve pedir a suspensão para propor um acordo. Isso faz sentido, meus amigos? Não. Isso estimula a litigância de má-fé, isso estimula o abuso do direito de recorrer. E é exatamente essa a lógica pela qual o parágrafo 10A trouxe efetivamente esta limitação temporal para o ANPC. Tá bom? Muito bem. Mas nós temos na doutrina uma discussão se este acordo seria constitucional. Discussão que me parece um pouco inócua, porque o artigo 37, parágrafo 4º, diz que a punição ou que os atos de improbidade importarão em, aí traz lá as sanções, vírgula, nos termos da lei. E o acordo não isenta os atos de improbidade de punição. O acordo simplesmente é uma nova forma consensual de se estipular punição, em que o requerido diz: eu não concordo em ter a suspensão dos meus direitos políticos por 8 anos, mas eu concordo em 2, em 3. Entendeu? Então a gente precisa ficar atento, porque é claro que o Instituto é constitucional, mas existem limitações sistêmicas exatamente para garantir que ele não vire uma moeda de impunidade. Ok? Muito bem. Limite temporal, já falei para vocês, né? Nós temos aí uma corrente que eu diria hoje que é a majoritária na doutrina, que defende que esse acordo pode ser celebrado a qualquer momento. Não é a corrente a que eu me filio. Porque usa como fundamento o Código de Processo Civil. Ora, o CPC, lá no artigo 3º e demais disposições, fala que a autocomposição deve ser estimulada e incentivada por juízes, promotores, defensores, advogados, a qualquer momento. Entretanto, meus amigos, nós estamos aqui no microsistema de combate à corrupção, no Sistema Brasileiro Anticorrupção. E há uma disposição específica. E é regra básica de hermenêutica que a norma especial, ainda que anterior, prevalece sobre a norma geral posterior. Se a norma especial anterior prevalece sobre a geral posterior, o que dizer da norma especial, lei de improbidade, posterior ao Código Civil? É claro que ela deve prevalecer. Não faz sentido algum. Tá certo? Mas as pessoas estão aí se apegando a essa lógica do CPC que não se aplica aqui. Se o legislador quisesse seguir esse caminho, ele teria feito como aconteceu no CPC e colocado a expressão a qualquer momento. Mas ele limitou e diz: pode requerer a suspensão do prazo da contestação. Ele não diz pode requerer a suspensão do processo. E ainda teve o parágrafo 2º antes, dizendo que poderia fazer o acordo no curso da ação. Se esse dispositivo não tivesse sido vetado, aí dava para dar essa interpretação, porque de fato a ação de improbidade pressupõe todo o seu trâmite. Ok? Então percebam isso daí, porque é algo que merece a devida atenção. Além disso, pode acontecer do acordo a qualquer tempo gerar uma ineficácia da lei da ficha limpa.
A Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 9, diz: só pode estabelecer hipótese de inelegibilidade por meio de lei complementar. A Lei Complementar 64/90 diz: está inelegível quem for condenado em órgão colegiado ou com trânsito em julgado por ato de improbidade que gere enriquecimento ilícito e dano ao erário. Muito bem. Aí, quando o processo está lá no STJ, vem o advogado da parte e diz: Excelência, eu já tenho tratativas com o Ministério Público para fazermos um ANPC. E este ANPC estipula reparação integral do dano. Este ANPC estipula pagamento de multa. Este ANPC estipula, eventualmente, proibição de contratar com o poder público. E para por aí. Não fala nada sobre a suspensão dos direitos políticos. Mas o indivíduo já está inelegível. E sabe o que vai acontecer se esse tipo de acordo for homologado no âmbito do STJ? Esse cidadão, provavelmente, que será candidato em 2022 ou lá em 2024, vai apresentar, quando o seu pedido de registro de candidatura, a homologação do acordo no âmbito do STJ, dizendo: eu não estou inelegível, porque eu não estou condenado em segundo grau ou órgão colegiado. Nosso acordo não tratou de suspensão de direitos políticos e, portanto, não pode se presumir que ela ocorreu. Eu não estou inelegível porque não existe mais condenação. E vejam, além do espírito de burla, a lógica constitucional de proteção da competição eleitoral, no sentido de retirar dela pessoas inidôneas, há um aspecto formal a ser observado. O acordo de não persecução foi instituído por lei ordinária. O acordo de não persecução civil, nesta hipótese, está retirando a eficácia da Lei Complementar 64/90, que trata de inelegibilidade. Se somente lei complementar pode tratar do surgimento de inelegibilidade, somente lei complementar poderia tratar do afastamento de inelegibilidade por qualquer outra forma, como a própria lei complementar fez. Lá no artigo 26C da Lei Complementar 64/90, está dito claramente que é permitido ao órgão superior que vai analisar a condenação do indivíduo, no caso o STJ, está condenado por improbidade, em âmbito do TJ, recorre para o STJ, requer uma medida cautelar suspensiva da medida de inelegibilidade. Isso está na Lei Complementar 64/90. O princípio do paralelismo das formas está atendido aí. A lei que cria, o tipo de lei que cria, deve ser o mesmo tipo de lei que ou suspende ou abole aquela inelegibilidade. E um acordo instituído por lei ordinária não pode bular o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que impõe matéria de inelegibilidade ser necessariamente por lei complementar. Tá bom? A gente precisa ficar atento. Ah, mas o Ministério Público concordou. O titular da ação. Meus amigos, vejam o perigo deste caminho em que o Ministério Público eventualmente aceita. Primeira coisa, o Ministério Público não é o titular do direito tratado na ação de improbidade. O Ministério Público é o representante da sociedade, é o substituto processual da sociedade para a recomposição do patrimônio público, por isso a súmula 329 do STJ, e o requerimento de punição dos agentes que praticam atos de improbidade.
Mas o Ministério Público não é titular e não é o único substituto, tanto que o ente público, a pessoa jurídica lesada, também possui legitimidade para o ajuizamento da ação de improbidade. E vejam o caminho perigoso. O Ministério Público concordou. Muito bem. Aí o STJ vai homologar esse acordo, digamos. Hipoteticamente falando. E se nós estivermos falando de uma ação de improbidade ajuizada pelo município contra um determinado ex-prefeito? Acontece que ocorre a sucessão municipal e um aliado político deste réu na ação de improbidade, ex-prefeito, que está inelegível e, portanto, não pôde concorrer, e aí ele trabalhou lá para a eleição desse indivíduo, assume a chefia do Poder Executivo. E, claro, para os amigos tudo, para os inimigos do rei, o rigor da lei. Não é esse o ditado? Pensemos na seguinte hipótese, não muito hipotética, né, diante da nossa realidade cultural e política, que o município vai lá no STJ e diz: Excelência, eu sou o autor desta ação de improbidade contra o senhor fulano de tal, e nós fizemos um acordo. Ou estamos já com a minuta de acordo de não persecução civil, nos seguintes moldes. Ele vai fazer o ressarcimento ao erário de maneira corrigida e atualizada. Ele vai pagar uma multa civil de X reais. Ele vai se submeter, eventualmente, a uma proibição de contratar com o poder público. Requeiro a sua homologação. E aí, o STJ vai poder dizer que não? Só porque é o município? Meus amigos, na teoria dos poderes implícitos, quem pode o fim, pode o meio. Se eu posso ajuizar, eu, ente público, eu, pessoa jurídica lesada, posso celebrar o acordo, posso ajuizar a ação de improbidade, eu também posso celebrar o acordo, não é verdade? Vai ter que ouvir o Ministério Público. Vai ter que ouvir o Ministério Público. E se o Ministério Público se opuser? Ainda assim vai homologar esta burla à lei da ficha limpa, à lei complementar, ao combate à corrupção? E só vai homologar se o Ministério Público aceitar? É isso? Vejam que é um caminho perigoso a ser tomado. O acordo é uma faculdade processual, meus amigos. E como toda e qualquer faculdade processual, ela está sujeita a ônus. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas, se quer litigar, se tem convicção da sua inocência, continue recorrendo, apresentando todos os expedientes, fazendo prova. Não pode, quando chegar lá em cima, querer simplesmente dizer: opa, já vi que não tem jeito, vou fazer um acordo, um ajuste aqui e tentar me escapar. Tá bom? Então a gente precisa ter essa reflexão. Esse, aliás, é o motivo pelo qual eu me oponho ferrenhamente ao acordo em qualquer momento. Chegou minha jurista aqui. Oi, amor. Então, pessoal, só voltando aqui, que eu fui, surpreendido aqui pela Sofia, a gente precisa ficar atento a isso. E essa, ao que me parece, é uma tendência que vai ser seguida no STJ. Nós já temos tanto decisões monocráticas como decisões da primeira turma que seguem essa diretriz. Eu até trouxe aqui para vocês, efetivamente, algumas delas, para que a gente possa perceber. Depois vocês leem aqui no material as disposições legais que eu citei, mas temos aí, por exemplo, a adesão de 28 de abril de 2020 da ministra Maria Tereza de Assis, em que ela diz que o acordo, além de não ser um direito subjetivo, que me parece óbvio, evidente, claro, se é ajuste, se é acordo de vontade, não tem como ser imposto subjetivamente. E ela disse que não pode ser feito acordo também quando estiver lá no STJ, porque o processo já ultrapassou a fase de análise dos fatos
e provas. Então, ela tem aqui talvez até uma linha intermediária entre a qualquer momento e só até a data da apresentação da contestação. Mas temos decisão nova, recente, também monocrática, do ministro Mauro Campbell, aqui na petição no agravo em recurso especial 161.1266, em que ele relata: trata-se de petição tal em que o requerente e agravante tal requer a suspensão do trâmite processual com a baixa dos autos à instância originária e, posteriormente, a remessa ao Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que se proceda à celebração do ANPC nos termos da alteração trazida pelo pacote anticrime. A propósito, o MP do Estado de São Paulo foi intimado, tendo se manifestado no sentido de que o pedido está prejudicado ante impedimento legal de composição neste momento processual. Assevera que a Lei 13.964, ao alterar a Lei de Improbidade, limitou a possibilidade de celebração de acordo até a oferta da contestação. E aí, na fundamentação dele, bem objetiva, mas clara, diz: observa-se, portanto, que a previsão legal limita a formalização do acordo na persecução civil ao prazo para contestação, parágrafo 10A do artigo 17 da Lei 8429, de modo que não é legalmente possível o acolhimento do requerimento ora apresentado por réu da ação de improbidade. Tá certo? Decisão aqui de 21 de outubro de 2020. E nós temos, inclusive, uma decisão recente, de dezembro de 2020, da primeira turma, unânime, inclusive, no sentido de que não se permite acordo de não persecução civil após a contestação. Então, essa é uma tendência, temos que esperar efetivamente novos julgados, mas é preciso que nós percebamos a lógica do Instituto, e não só a exposição legal, como limitadores dessa postura diferente, tá bom? Então, a gente continua no próximo bloco. Um grande abraço e até lá.